paz do Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Priscila Barbosa Cordeiro Almeida, número 30, estudo no Instituto Bíblico Apostólico IBA, situado no bairro de Cachoeirinha. E o nome do professor que ministra Cristologia ou Vida de Cristo é o professor Neller Albuquerque, e nos passou o trabalho com o tema A Obra Redentora de Cristo. Para falar sobre a obra redentora de Cristo, é lembrar lá de Adão e Eva, lá em Gênesis, é falar sobre a queda do homem, do pecado, né? Como consequência, a expulsão, e o homem teve que trabalhar e a mulher com dores daria a luz. E nós sabemos que Deus, ele já tinha um plano perfeito, um plano de salvação pelo amor aos homens, pelo amor à humanidade, por seus filhos. Ele já tinha um plano perfeito, que é o plano da salvação. E os planos do Senhor, eles não podem ser frustrados. Mas para que isso acontecesse, deveria ter uma separação, uma linhagem santa, uma linhagem separada. E começou então essa linhagem desde Sete, né? Que continua pela descendência de Noé, que foi Sem, seguida por seus descendentes Abraão, que foram escolhidos por Deus para ser patriarca do povo hebreu. Povo esse que passou quase 500 anos no cativo, no Egito, na escravidão, até que Moisés ele foi escolhido para ser o libertador do povo, né, das mãos de Faraó, começando um novo tempo, uma nova era. Pois foi no deserto que Moisés ele recebeu os 10 mandamentos, né, as leis que passaram a valer e serem colocadas em prática. Então entra o processo de se sacrificar. Arão ele foi escolhido para ser e para fazer esse trabalho, ele e os seus descendentes. Uma vez por ano, ele fazia o processo da expiação, que é o trabalho de sacrifício pelos pecados do povo. Mas esse sacrifício ele não anulava o pecado, apenas adiava. Até a vinda do sacrifício perfeito, que é Jesus Cristo, como os 4 evangelhos relatam, mostram Jesus como servo, como rei, como homem perfeito, como salvador pessoal. Então na cruz, Jesus Cristo ele fez o trabalho de sumo sacerdote. Ele foi o sacrifício, foi ele que se doou, foi ele que nos justificou de todo o pecado. Nós éramos pecadores sem perspectiva nenhuma de salvação. Então Jesus Cristo ele nos justificou, nos tornando inocentes. Então a partir daí vivemos não mais pela lei ou pelas obras, mas mediante a fé em nome que é em Cristo Jesus. Amém? Mediante a graça de Deus. Favor não merecido. Então os 4 evangelhos eles apresentam Jesus como nosso justificador e salvador, aquele que vai salvar e justificar. Apresentou os seus atributos divinos, como o amor à eternidade. Jesus Cristo ele é infinito, ele é onipotente, ele é onipresente. Também tem outros adjetivos, mas dado isso, vale ressaltar agora sobre a expiação. O que é a expiação? É o ato provisório para a remoção da culpa pelo pecado diante de Deus. Se houvesse uma lei quebrada, deveria haver uma punição. Entretanto, o pecador não morria. Um animal seria sacrificado em seu lugar. Quanto à justificação, é quando Deus ele declara o pecador justo. Ser justificado pela fé implica dizer que nós temos e somos revestidos pela justiça de Cristo, que é concedida pela graça e recebida pela fé. Assim, a Bíblia ela fala que a justificação é o oposto da condenação. E nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quanto à propiciação, é a intenção de Deus se relacionar com o seu povo, com o homem, é um pagamento pelos pecados, para fazer justiça e obter o perdão de Deus. Nas Escrituras, a propiciação era feita através de sacrifício de animais. No Novo Testamento, Jesus Cristo, ele foi o sacrifício perfeito. Enquanto a redenção é quando o pecador ele é liberto dos pecados através do sacrifício de Cristo. Não só a libertação, mas quando alcança o perdão dos pecados cometidos, encontra a paz com Deus, a promessa de vida eterna. Quanto à graça, a graça é um favor não merecido, como eu já falei. A graça de Deus ela atua ao longo das nossas vidas, nos dando a capacidade para fazer coisas boas e para parar de pecar. Deus ele perdoa quem se arrepende. Ele foi enviado para pagar um alto preço pelos nossos pecados.
e como o homem ele deve se comportar, né, se expressar, como ele deve expressar o amor dele por Cristo, após a remissão de seus pecados. O homem, primeiramente, ele deve amar a Deus sobre todas as coisas, buscar se separar do pecado, ele deve procurar se santificar, ele deve procurar não pecar mais, porque Deus ele já tinha um plano de salvação nas nossas vidas. Amém?